Um homem andava pela rua quando de repente foi atingido por uma granada jogada por um bandido. Ele calculou o tempo para jogá-la de volta, mas no final a granada acabou explodindo em sua mão. Porém, no dia seguinte, ele reviveu com energia total. Quando o homem saiu de casa novamente, ele foi atropelado. Não importava quantas vezes Guy morresse, ele sempre acordava na manhã seguinte e repetia as mesmas coisas. Primeiro, cumprimentava seu pequeno peixinho dourado, depois, vestia a mesma roupa. Passava em frente à loja de calçados e dava uma olhada no par de tênis que não conseguia comprar. Em seguida, Guy entrava na cafeteria, pedia um café sem açúcar e então ia ao banco onde atendia 2 clientes de sempre. Depois ele esperava os ladrões assaltarem o banco. Os ladrões disparavam 2 vezes para o alto. O segurança rapidamente tirava o cinto, se rendia e se deitava no chão, onde conversava com Guy sobre o que comeriam no lanche da tarde. Todos já estavam acostumados com essa rotina, porque eles não eram pessoas reais, mas sim NPCs de um jogo chamado Free City. Eles existiam apenas para que os jogadores completassem suas missões. Os que usavam óculos escuros eram jogadores reais e podiam fazer o que quisessem em Free City. Por outro lado, aqueles que não usavam óculos escuros eram NPCs e só podiam agir conforme o programado. Guy era um deles. No entanto, algo inesperado aconteceu. Guy viu uma mulher de calça de couro cantando alegremente e ficou apaixonado, olhando fixamente para a calça de couro dela. Ao perceber, o segurança Buddy rapidamente interveio, dizendo que aquela mulher era uma pessoa de óculos escuros, então eles não deviam incomodá-la. Porém, Guy não o escutou. Ele desviou de sua rota fixa e tentou pedir o contato da mulher, mas acabou sendo atropelado por um trem. Felizmente, ele era apenas um NPC e reviveu normalmente no dia seguinte. Contudo, ao chegar à cafeteria, ele pareceu ter uma ideia própria, insistindo em pedir um café com açúcar. Isso deixou a atendente surpresa, pois ela não sabia como prepará-lo. Os policiais e outros clientes ao redor o encararam com estranhamento, até o tanque do lado de fora mirou nele. Então Guy teve que dizer que era apenas uma brincadeira e logo tudo voltou ao normal. Ao chegar ao banco, os ladrões apareceram novamente. Guy se deitou no chão como de costume, mas ao levantar a cabeça, viu a mulher de calça de couro do dia anterior. Buddy percebeu o que estava acontecendo e avisou que ela era uma pessoa de óculos escuros e que ele nunca teria chance com ela. Essas palavras fizeram Guy perceber que talvez ele só precisasse conseguir um par de óculos escuros. Então, ele se aproximou de um dos ladrões para pegar os óculos, mas acabou sendo duramente espancado. Ao ver que a mulher estava se afastando, ele se levantou e reagiu. Durante a briga, ele acidentalmente disparou a arma e matou o jogador, mas sem pensar muito, ele pegou os óculos e saiu correndo. Ao colocá-los, ele ficou impressionado com o que viu. Todos os edifícios mudaram, e havia aviões e canhões por toda a cidade. Ao encontrar um kit médico, ele o pegou e imediatamente suas feridas se curaram. Ele se sentiu muito bem. De repente, um jogador caiu morto na frente dele, deixando uma pilha de dinheiro flutuando. Guy pegou o dinheiro, que instantaneamente foi depositado em sua conta. Emocionado, ele tirou um maço de dinheiro e comprou o tênis que sempre quis, planejando impressionar a mulher de calça de couro. Ao mesmo tempo, a empresa que fez o jogo recebeu uma denúncia de um jogador alegando que um NPC o matou. Os programadores Keys e Mauser suspeitaram que um hacker invadiu o servidor e assumiu o controle de um NPC. Porém, Keys não conseguiu rastrear o usuário. Então, eles decidiram entrar no jogo para caçá-lo. Logo, os dois apareceram no jogo com skins básicas e ameaçaram Guy para que ele entregasse o avatar de camisa azul, senão iriam matá-lo. Confuso, ele respondeu que não tinha um avatar e que aquela era sua roupa que ele sempre usava. Sem acreditar, os programadores apontaram a arma para ele e dispararam. Vendo que estava em apuros, Guy fugiu para um prédio, mas percebeu que estava encurralado. Desesperado, ele saltou e foi parar na parte mais alta, pois os tênis eram especiais. No entanto, Keys e Mauser usaram um código de trapaça para construir uma escada com as ferragens do prédio. Vendo que estavam se aproximando, Guy continuou fugindo. Ele tentou se pendurar em um guindaste, mas não conseguiu. Felizmente, ele encontrou um novo item que salvou sua vida por um triz. No entanto, sua sorte durou pouco, pois ele foi atropelado pelos programadores. Keys e Mauser acharam que finalmente o mataram, mas no dia seguinte, Guy reviveu normalmente e encontrou a mulher de calça de couro espionando um esconderijo. Ele perguntou o que ela estava olhando. Então a mulher levou um susto e se lembrou dele, mas ficou surpresa por ter sido encontrada por um NPC. Guy nem teve tempo de explicar, já que eles foram descobertos pelos guardas da mansão. A mulher não demorou para reagir com sua pistola, mas o plano já tinha falhado. Sem escolha, ela trocou de equipamento e abriu um portal de teletransporte. Guy aproveitou e foi atrás dela para o seu esconderijo. Ao ver tantos equipamentos no depósito, Guy ficou paralisado de surpresa. A mulher se apresentou como Millie e contou que estava no jogo para cumprir uma missão secreta. Se ela não tivesse sido exposta por ele, já teria
teria completado a missão. Então, ele disse que poderia ajudá-la na missão. Millie mostrou seu nível 195 e disse que Guy era apenas um novato de nível 1. Quando ele alcançasse o nível 100, eles poderiam conversar. Ela explicou que para subir de nível, ele poderia eliminar NPCs na rua, mas Guy hesitou em machucar seus amigos. Então ele teve uma ideia brilhante. Se os jogadores subiam de nível eliminando NPCs, então ele também subiria de nível eliminando jogadores. Para ajudar sua deusa, ele decidiu caçar os jogadores mais cruéis. Embora o plano fosse ótimo, a realidade era bem diferente. Ele superestimou suas habilidades e acabou levando um tiro na cabeça. Felizmente, ele podia reviver infinitamente. No dia seguinte, ele encontrou um ladrão roubando e o derrubou. Depois, devolveu o dinheiro ao dono da loja e pegou a arma do ladrão. Após um tempo de treino intenso, Guy finalmente dominou as técnicas para subir de nível rapidamente. Sua conta bancária e nível continuaram crescendo. Em pouco tempo, Free City inteira estava falando sobre ele, e ele até se tornou notícia no mundo real. Os jogadores especulavam sobre quem era o misterioso cara da camisa azul, que era o jogador mais habilidoso de todos. Quando chegou ao nível 102, Guy não esqueceu de seu amigo Buddy. Depois de imobilizar um assaltante, ele pegou seus óculos escuros e entregou ao segurança para que ele também subisse de nível. No entanto, não eram óculos para qualquer um. O código de Buddy não permitia que ele usasse. Era um mistério o fato de Guy conseguir usá-los. Na verdade, o jogo foi desenvolvido por Millie e Keys. Ele sempre teve uma paixão secreta por Millie e colocou seu amor por ela no código do jogo, exatamente na programação de Guy. Depois, o chefe deles, Antoine, tentou se apropriar do jogo, roubando o código e o transformou em Free City. Furiosa, Millie saiu da empresa e se disfarçou de jogadora comum para entrar no jogo e encontrar provas do roubo. Por outro lado, Keys ficou na empresa como espião. Por isso, no instante em que Guy viu Millie, ele se sentiu atraído e despertou sua própria consciência. Millie já descobriu que parte das provas do roubo de Antoine estavam escondidas nesta base, mas o lugar era tão protegido que era impossível entrar. Então ela contatou Keys, que usou um código secreto para abrir uma porta para ela. No entanto, quando encontrou as provas no banco de dados, o alarme disparou e surgiram guardas armados atirando sem parar. No momento crítico, Guy chegou para ajudá-la e derrotou os guardas, porém mais guardas apareceram de todos os lados. Millie sacou sua arma e se defendeu, e com um chute, jogou Guy para fora da batalha. Observando o estilo dela na luta, Guy mordeu o lábio admirado, mas um chute repentino quebrou o encanto. Os dois trabalharam juntos para derrotar os guardas. Guy subiu numa moto e Millie pisou no guarda, saltando com um giro para a frente de Guy. Ela perguntou se ele tinha uma pistola, e ele respondeu que tinha duas. Então a mulher matou os guardas enquanto girava em cima da moto. Depois dos disparos, eles passaram pela janela e avançaram até o penhasco. Porém, aquela não era uma moto voadora. Portanto, Millie usou um equipamento para se salvarem e fugiram voando. Eles foram para o esconderijo de Guy. Ao ver a quantidade de equipamentos que ele conseguiu em tão pouco tempo, Millie sentiu uma admiração crescente por aquele jogador tão motivado a ponto de até esquecer o objetivo inicial de encontrar provas. Eles passaram a se ver todos os dias. Comeram sorvete juntos, brincaram no balanço e até se beijaram. Keys nunca poderia imaginar que dentro do jogo ele criaria um rival amoroso para si mesmo. Ele decidiu investigar quem era Guy na vida real. Para sua surpresa, descobriu que Guy era apenas um programa que ele mesmo havia escrito, o que explicava por que não conseguia rastrear o IP dele entre os outros jogadores. Depois de descobrir a verdade, Keys rapidamente contou a Millie, mas ela se recusou a acreditar, pois ela tinha acabado de ser beijada por um NPC e estava apaixonada por ele. Seu coração foi partido. Diante das evidências, Millie não teve escolha senão aceitar. Antes que pudesse processar a situação, Keys revelou outra notícia ainda pior. Antoine planejava lançar a versão 2.0 do jogo Free City, o que excluiria Guy e todas as provas. Faltavam apenas 48 horas para o jogo ser atualizado. Se eles não encontrassem as provas, eles nunca poderiam incriminar Antoine de plágio. A situação era urgente. Millie voltou para o jogo e contou a verdade a Guy, que ele era apenas um código de programação, assim como toda a cidade ao seu redor. A existência dos NPCs era apenas para entretenimento dos jogadores. Ela também falou sobre a atualização do jogo. Guy ficou chocado, incapaz de aceitar que era apenas uma linha de código. Desesperado, ele foi até o mar tentando atravessá-lo, mas o limite do jogo o impediu. Finalmente, ele compreendeu que vivia em um mundo virtual. Determinado, ele correu pela cidade contando a verdade aos outros NPCs e ao seu amigo Buddy, que apenas respondeu que não se importava, pois o que eles viviam era real para eles e só deveriam aproveitar o momento.
momento. Entretanto, Guy decidiu ajudar Millie a recuperar as provas. Para sua sorte, o guarda do banco de dados era seu fã número 1. Na vida real, ele estava comendo doce e controlando o avatar. Sem resistência, entregou as provas a Guy, o que facilitou muito a missão. Ao sair, Guy encontrou Millie, mas antes que pudessem abrir os arquivos, ela congelou. Todos os jogadores ficaram parados, e de repente tudo na cidade começou a desaparecer. Guy estava atacando implacavelmente os jogadores mal intencionados, o que não apenas trouxe muita diversão ao jogo, mas também ganhou muitos fãs. Jogadores do mundo inteiro estavam loucos por este jogo. Muitas pessoas postaram sua resistência à atualização 2.0. Furioso, Antoine ordenou o reinício do servidor, resetando Guy ao estado original. Nesse momento, todos os jogadores aguardavam o reinício do servidor. Millie também ficou sem palavras. Quando o servidor foi reiniciado, Millie voltou para o jogo e encontrou Guy, mas ele não tinha absolutamente nenhuma lembrança dela. Então Keys explicou que o reinício do servidor não apagou o código de Guy, mas faltava um gatilho para ele despertar. Na última vez, foi ao encontrá-la que ele ativou sua consciência. Então apenas ela poderia fazê-lo acordar novamente. Millie entendeu e decidiu tomar uma atitude extrema. Ela invadiu o banco e sequestrou Guy, o levando para um lugar deserto, o agarrou pela gola e o beijou. A sensação familiar despertou imediatamente as memórias de Guy. Ele não só se lembrou de tudo sobre eles, como também da localização da prova que Keys e Millie haviam programado. Guy levou Millie ao seu quarto e revelou que a prova estava escondida em sua própria cortina. Quando Antoine plagiou o código, ele apenas ocultou a parte visível do banco de dados acima da linha do horizonte, esquecendo de apagar o reflexo. Com isso, poderiam acusar Antoine e recuperar todo o código de Free City. No mundo real, Keys também identificou o local exato do banco de dados, no extremo sul do mar do jogo. Dessa maneira, Guy usou sua fama para reunir todos os NPCs e lhes contou a verdade. Inspirados por Guy, os NPCs decidiram que não seriam mais controlados pelo sistema. Quando os jogadores voltaram ao jogo, encontraram a cidade completamente vazia, o que gerou insatisfação e reclamações no mundo real. A situação chegou a Antoine, que decidiu eliminar Guy e Millie, deletando a conta dela. Guy era o único que poderia continuar a missão, então Keys construiu uma ponte para ele. Nesse momento, um grandalhão musculoso apareceu na frente de Guy. Era o assassino criado por Antoine. Guy não era páreo para ele, e foi espancado sem chances de defesa. O grandalhão preparou seu golpe fatal, porém, em um momento crucial, Guy recuperou seus óculos escuros e, ao colocá-los, invocou o escudo do Capitão América, bloqueando um golpe fatal. Isso impressionou um espectador. De trás do escudo estava o punho do Hulk, lançando o grandalhão a 10 metros de distância. Guy rapidamente usou um kit médico para se curar e invocou um sabre de luz, mas não causou danos no grandalhão. Em seguida, alternou para um martelo mágico e bateu forte em seu adversário. Depois usou outra arma e o arremessou para longe com a levitação. Apesar de poder finalizar o grandalhão, Guy escolheu abrir um portal, mas acabou sendo derrubado. Em vez de resistir, ele colocou os óculos no inimigo. Ao ver o mundo sob a ótica dos óculos, o grandalhão perdeu o interesse em lutar e perseguiu moedas de ouro. Livre do obstáculo, Guy e seu amigo Buddy correram na direção da ponte. Então, Antoine não teve escolha senão recorrer ao último recurso: destruir o servidor do jogo. O mundo do jogo começou a se desintegrar. Desesperado, Guy correu em direção ao mar. Surgiu um buraco no meio da ponte, impossibilitando que Buddy seguisse em frente. Ele disse para Guy seguir adiante e foi desintegrado logo em seguida. Guy conseguiu correr e pulou no último segundo. Ele foi parar no lugar onde o banco de dados estava escondido, garantindo provas suficientes para incriminar Antoine. Ele foi pego e levado preso. Todos os NPCs aplaudiram Guy, pois ele havia encontrado uma nova terra para todos. Millie criou uma nova conta e encontrou Guy novamente. Ele confessou que a amava, mas que seus sentimentos eram apenas um código de amor, e que o verdadeiro amor de Millie era outra pessoa. Percebendo a verdade, Millie saiu do jogo para encontrar Keys. Eles se olharam e tudo foi dito sem palavras. A partir desse momento, o jogo mudou suas regras, e os NPCs não eram mais alvos dos jogadores. Guy se reencontrou com Buddy, e eles se abraçaram emocionados, até fizeram amizade com o grandalhão.